Muito boa noite. Quero, em primeiro lugar, saudar os meus companheiros aqui da mesa, saudar também o presidente do júri da 11ª edição do Prémio Távora, o Paulo Cunha Silva, meu colega vereador da Câmara do Porto, saudar os diretores da Casa da Arquitetura, uma saudação especial para os familiares, os filhos do arquiteto Fernando Távora, a Maria José, a Luísa e o Bernardo, e dizer-vos que é uma honra para a Câmara de Matosinhos, mais uma vez, estar associada a este prémio. Este é um prémio que perpetua a memória e o legado do arquiteto Fernando Távora e que tem a particularidade de se debruçar essencialmente sobre a viagem ou as reflexões à volta de uma viagem. Dou-vos as boas-vindas, não me alongo mais porque naturalmente que estamos aqui para ouvir a conferência do André Tavares, que foi o vencedor desta 10ª edição deste prémio que temos vindo a promover com a secção regional do Norte da Ordem dos Arquitetos. Tem sido uma parceria muito interessante, enriquecedora, não só pelo motivo que aqui nos traz, mas também por outros projetos que temos vindo a desenvolver e outros que podem vir a surgir no futuro, nomeadamente com a construção que irá permitir um maior crescimento da Casa da Arquitetura. A Câmara de Matosinhos, como se sabe, ao longo destes anos tem tido um particular interesse e um empenho muito grande na divulgação da arquitetura, na promoção da arquitetura, e entendemos agora com a Câmara também do Porto e com a Câmara de Vila Nova de Gaia de alargar o projeto da Casa da Arquitetura para que em Portugal haja um espaço de celebração, de reflexão e também de tratamento de todo o espólio arquitetónico que vai existindo em Portugal. Muito obrigado por terem vindo, não me alongo mais e, segundo aqui a ordem, eu tenho aqui uma cábula, vai falar o Sr. Arquiteto João Santa Rita. Boa noite a todos os presentes. Começo naturalmente por cumprimentar aqui os membros da mesa, em particular o Sr. Vereador da Cultura e do Turismo, Dr. Fernando Rocha, da Câmara de Matosinhos, também o Sr. Diretor Executivo da Casa da Arquitetura, o arquiteto Nuno Sampaio, a Sra. Presidente da Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitetos, a arquiteta Cláudia Costa Santos, e aqui na mesa a doutora Maria José Távora, representante da família, mas também cumprimento os outros dois filhos aqui presentes, a doutora Luísa Távora e o arquiteto Bernardo Távora. Queria também cumprimentar os membros de outras autarquias aqui presentes, bem como também os outros diretores da Casa da Arquitetura. E ainda, naturalmente, os membros do júri, quer do prémio que hoje vamos ter a oportunidade de ouvir, digamos, uma palestra, quer para o futuro prémio, e cumprimentar também todo o trabalho que fizeram. E, finalmente, o vencedor do prémio, que é também por isso que estamos aqui, o arquiteto André Tavares, que justamente nos permitirá avaliar e ter o prazer de assistir à sua apresentação daquilo que foi a sua viagem. Gostaria de dizer umas curtas palavras, uma, de facto, a importância do prémio e daquilo que significa a premiação na área da arquitetura. É também uma forma de tornarmos visível e de podermos demonstrar
e participar em conjunto, digamos, com um mundo mais aberto daquilo que são os modos de olhar, de sentir e de exprimir dos arquitetos através daquilo que veem. A viagem é algo que faz parte da história da arquitetura. Foi assim que em muitos momentos se transportaram as ideias e se puderam ter através de outro tipo de registros, como aliás natural e muito próprios do arquiteto Fernando Távora, se podia justamente circular e aprender e sentir aquilo que eram realizações de outros locais. A cultura arquitetónica é algo também que é fundamental, no momento em que tanta coisa tem vindo a perder e sentimos isso e percebemos isso a nível do espaço europeu, naquilo que tem sido, digamos, a desvalorização constante de um conjunto de aspectos que têm a ver, de facto, com a importância da formação e a importância da qualificação de todos quanto exercem determinadas profissões e, portanto, também, digamos, o exercício da cultura arquitetónica e a sua divulgação é um ato fundamental justamente para poder termos essa percepção em conjunto e podermos saber transmitir como é importante, digamos, para a qualidade de todos nós e a qualidade de vida de todos nós, digamos, o grande papel que desempenha, no fundo, a arquitetura no nosso dia-a-dia e, finalmente, também não deixar de manifestar o agrado que a Ordem dos Arquitetos sente pela forma como os municípios, neste caso o município, que é a Câmara Municipal de Matosinhos, se tem envolvido e tem vindo justamente a desenvolver este prémio e a poder, digamos, dar-lhe continuidade, que é, de facto, extremamente importante e também demonstra aquilo que é, de alguma forma, o tributo que a Ordem e que as câmaras e que a própria sociedade pode fazer àquilo que é a memória também do arquiteto Fernando Távora e da forma como foi importante e decisivo para a formação de tantos e para a divulgação e para, digamos, a defesa daquilo que foi a qualidade na arquitetura. E, portanto, por fim, apenas desejar também ao arquiteto André Tavares, digamos, os parabéns e também uma boa apresentação. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Gostaria de começar por cumprimentar a mesa, excelentíssimo Sr. Vereador da Cultura e do Turismo da Câmara Municipal de Matosinhos, Dr. Fernando Rocha, arquiteto João Santa Rita, Presidente do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos, excelentíssimo Sr. Diretor Executivo da Associação Casa da Arquitetura, arquiteto Nuno Sampaio, família Távora, aqui representada pela doutora Maria José Távora, ao meu lado, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, agradeço imenso a vossa presença e assinalo como este dia, como o Dia Mundial da Arquitetura, peço desculpa, e também, não posso deixar de assinalar, como é óbvio, o dia em que se celebram os 105 anos da implantação da República, salientando que é graças a esse momento da nossa história que hoje somos, nós, Secção Regional Norte e Conselho Diretivo Nacional, uma ordem profissional, a Ordem dos Arquitetos. Pode ser que as palavras como liberdade, fraternidade, igualdade, democracia, justiça, direito e razão sejam palavras proferidas no passado, mas ainda descrevem necessidades do mundo de hoje e do amanhã. É preciso mostrar a história em profundidade para assim honrar a sua memória. Depois desta primeira introdução do dia de hoje, passo para aquilo que já é hábito nesta data, que é a apresentação da 11ª edição do Prémio Fernando Távora. Como é óbvio, evocamos com grande gratidão e reconhecimento a memória do grande arquiteto Fernando Távora, e com este prémio prestamos-lhe a merecida homenagem, perpetuando a ele e ao seu legado. O prémio pretende valorizar a viagem enquanto meio de investigação cultural na formação do arquiteto, cumprindo-se desta forma uma das heranças do arquiteto Fernando Távora. Este prémio, criado e atribuído anualmente pela Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitetos, conta com a parceria da Câmara Municipal de Matosinhos e o patrocínio da AXA, desde 2005 e desde 2009 com a parceria da Associação da Casa da Arquitetura. O júri da 11ª edição é constituído pelo Dr. Paulo Cunha e Silva, vereador da Cultura da Câmara Municipal do Porto,
como personalidade de relevo cultural externa à área da arquitetura. Pela doutora Maria José Távora, em representação da família Távora. Pela arquiteta Inês Lobo, em representação da Associação da Casa da Arquitetura. Pelo arquiteto Daniel Couto, presidente da GAIURB. E por mim, em representação da Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitetos. A 10ª edição teve como vencedor o arquiteto André Tavares, com a proposta Ruínas ou do Livro de Arquitetura. Apresentará a conferência sobre a viagem por Paris, Roma, Vicenza e Londres, sob o tema Uma Pedra no Meio do Caminho. E para proferir algumas palavras sobre esta apresentação, passo a palavra ao arquiteto Nuno Sampaio. Muito boa noite, antes de mais, boa noite a todos. Sr. Vereador da Câmara Municipal de Matosinhos, que nos acolhe aqui mais uma vez neste Prémio Távora, o Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, a Sra. Presidente da Secção Regional Norte dos Arquitetos, a Dra. Maria José, em representação da família e todos os outros irmãos, caros colegas, digníssimos membros do júri 11ª edição, excelentíssimos senhores vereadores da Câmara do Porto e da Gaia, das entidades aqui presentes, aos nossos patrocinadores do prémio, aos colegas que com tanto prazer encontramos nestes momentos, meus senhores e meus senhores. Em nome da Casa da Arquitetura, queria expressar a alegria de nos encontrarmos mais uma vez aqui, neste momento, a participar no que é o lançamento da 11ª edição. Desde 2005, a Casa da Arquitetura está associado a este momento alto do que é as comemorações do Dia Mundial da Arquitetura, no momento em que a Casa da Arquitetura ela própria está a construir a sua nova casa, ou a Câmara Municipal está a construir, a recuperar o quarteirão da Real Vinícola, onde se vai instalar a nova casa. E, portanto, a Casa da Arquitetura também atravessa este momento feliz, no qual eu aproveito para convidar todos os presentes a estarem na próxima fim de semana numa iniciativa de obra aberta, onde a Orquestra de Jazz e a Casa da Arquitetura irão fazer algumas atividades conforme o programa que está conhecido, ou que é conhecido. Relativamente ao prémio, eu queria apenas dizer duas coisas, que era o seguinte. Obviamente, a dimensão do arquiteto Fernando Távora dá pela formação que este contribuiu aos arquitetos através da viagem que hoje aqui é tratada, com uma dimensão que é importante, na nossa opinião, e ao fim de 11 edições, se calhar, eu deixo aqui a sugestão à Ordem dos Arquitetos, que é a organizadora deste prémio, podermos alargar e levar o nome do arquiteto Fernando Távora a outros países, a outras nacionalidades, ou convidar outros arquitetos e colegas a poderem participar no Prémio Fernando Távora, uma maneira de nós conseguirmos levar o legado do arquiteto Fernando Távora a mais colegas, a mais jovens arquitetos, a estudantes de arquitetura, de forma a conhecerem o que foi o legado do arquiteto Fernando Távora e a poderem participar. Portanto, é uma sugestão que aqui fica, com enorme alegria. Relativamente à 10ª edição, cabe-me aqui apenas dizer duas palavras do arquiteto André Tavares, que ganhou a 10ª edição, arquiteto, curador, neste momento é curador da Trienal de Arquitetura de Lisboa, na edição que se vai realizar para o ano, com quem nós temos trabalhado. Editor, tem feito também neste campo um trabalho muito meritório, e é exatamente nesta conferência Uma Pedra no Novo Caminho, ao qual o próprio autor, André Tavares, resume numa frase que é uma confusão entre o livro e a arquitetura. E sem dizer mais, deixo pelas palavras do arquiteto André Tavares o enquadramento que o arquiteto deu nesta confusão que vai explicar através da viagem que fez. Muito obrigado a todos.
Boa noite a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Queria também agradecer ao júri, à Ordem dos Arquitetos, à Casa da Arquitetura e à Câmara Municipal o acolhimento para fazer esta apresentação, mas quero ir diretamente ao assunto. A viagem que tive o privilégio de fazer sob os auspícios da memória do arquiteto Fernando Távora. Não podia ser o melhor presságio. É um privilégio fazer uma apresentação nesta belíssima sala, mas queria desde já pedir-vos desculpa pelas condições de projeção que sempre me impressionou neste espaço extraordinário, projetado pelo arquiteto Alcino Soutinho, que uma componente tão importante das apresentações de arquitetura, que é a imagem, não pudesse estar elevada ao nível e à dignidade da sala, para pelo menos evitar alguns torcicolos no final da conferência. Tentei, não fui capaz de mover a Câmara sequer a pensar nessa alternativa. Enfim, são barreiras que temos de lutar contra. Fossem todos os males do mundo e seria uma verdadeira alegria ao nosso mundo. Mas, infelizmente, há coisas mais duras pelas quais temos que nos bater e espero tolerância da vossa parte em relação a isso. O roteiro desta viagem era relativamente simples. A ideia era, de facto, uma confusão, como disse ao Nuno. Uma confusão entre livros e arquitetura, como se livros e arquitetura fossem a mesma coisa. Mas a ideia era simples: partir de Roma, da Antiguidade Clássica, a fonte e origem da melhor arquitetura moderna tal como a conhecemos, cruzar a Europa em direção a Londres para encontrar os desenhos de Palladio, Andrea Palladio, e as obras de John Soane. Regressar ao continente, a Paris, primeiro, visitar as bibliotecas de Henri Labrouste e reentrar na Península Itálica por Vicenza, de novo na companhia de Palladio, e caminhar em direção a Roma. No fundo, era dar sentido ao provérbio: todos os caminhos vão dar a Roma. Já perceberam? O princípio era simples: fazer da viagem um percurso entre a própria arquitetura, das ruínas romanas ao Renascimento e, a partir do Renascimento, desse momento, na companhia dos livros impressos, percorrer os caminhos da arquitetura. Não obrigatoriamente percorrer os edifícios construídos, mas viajar às ideias e aos pensamentos que dão suporte ou substância a esses edifícios. Como se essa coisa que é imóvel, violenta e física, a construção, não fosse, senão, matéria volátil que os arquitetos manipulam na cabeça, no domínio das ideias ou do saber. Talvez seja uma ideia um pouquinho ingênua, mas, no fundo, é essa que me mantém vivo. Que somos capazes de imaginar um mundo melhor. É a imaginação, o pensamento, que é capaz de fazer isso. Não é o desenho e, definitivamente, não são os instrumentos da arquitetura que garantem isso, mas a capacidade de imaginarmos um mundo melhor. E se não o conseguirmos pensar, corremos não só o risco de fazer asneiras, como tantas vezes fazemos, e talvez seja pior do que isso, de ficarmos parados, imóveis. E, diria também, está mais ou menos demonstrado que não somos capazes de fazer um mundo melhor, mas que, pelo menos, podemos pensá-lo melhor. E não podemos desistir. E era essa a esperança, essa ideia de esperança a que eu queria viajar. Era essa esperança de conhecer um mundo melhor que eu queria conhecer. O roteiro que apresentei ao prémio não era bem o roteiro que eu teria escolhido fazer. A minha primeira, e continuo a achar a melhor proposta para este prémio, era um roteiro de viagem à Atlântida. Literalmente uma viagem ao desconhecido. Apresentei essa proposta e não ganhei. E não era preciso muito para compreender que o prémio e a possibilidade da viagem recaía sobre viagens
que já tinham sido feitas, se não feitas fisicamente, tinham de corresponder a planos de viagem meticulosamente organizados, os quais os viajantes sabiam à partida aquilo que encontrariam e ficariam a saber à chegada. Isto faz sentido, porque haveria o júri de dar o prémio a uma incursão no desconhecido. Por outro lado, sempre me pareceu que isso não fazia sentido nenhum, porque haveremos nós de continuar a prescrutar o que já conhecemos, o que já sabemos, ou julgamos saber que sabemos. Mas, enfim, faz sentido. É difícil, apresentei a candidatura, ganhei, fiquei muito feliz e devo dizer que, em certa medida, a experiência da viagem me desmentiu. Para além de descobrir um mundo novo, temos de continuar a aprender o mundo que julgamos conhecer. Decidi então fazer um roteiro através de alguma coisa que, em 2011, quando o escrevi pela primeira vez, queria conhecer melhor: livros. Como se as ideias dos arquitetos que viajam saíssem das pedras do passado e fossem incorporados noutras pedras, noutros saberes, noutros tempos. Há uma coincidência na idade de Leon Battista Alberti e de Gutenberg, que é terem praticamente a mesma idade. Um nasceu em 1404, o outro em 1398. E não é coincidência. Sabemos que Gutenberg generalizou a impressão por caracteres móveis e deu corpo à imprensa moderna. E Alberti clarificou o que faz e como faz um arquiteto. Um arquiteto como o conhecemos hoje, um pensador, um pedreiro que aprendeu latim e pensa as formas construídas, desenhando-as, prefigurando-as, independentemente da sua construção. Ou seja, a arquitetura moderna e a imprensa são contemporâneas. E esta viagem foi imaginada numa biblioteca, envolvido por páginas e páginas de livros de arquitetura, imagens e narrativas de obras extraordinárias que mudaram a forma física e intelectual do nosso mundo e a própria forma de nós o conhecermos a esse mundo. E era aí, nessa biblioteca, que eu duvidava estar a procurar conhecer a arquitetura num lugar errado. É conhecida a profunda interdependência entre o livro e a arquitetura. As transformações da cultura arquitetónica foram acompanhadas pelas oscilações nas práticas do livro. O que o livro faz é associar num conjunto de páginas uma cacofonia de ideias. E o livro dá-lhes a essas ideias mais ou menos sentidos, com mais ou menos capacidades de gerar sínteses e de ganhar uma particularidade, um caráter físico próprio a essas ideias. Muitos arquitetos souberam construir essa particularidade de maneira exemplar. Tão exemplar que as páginas dos seus livros percorreram novos caminhos, tal como as pedras, e foram usufruídos para conhecimento por outros leitores. Alberti, Serlio, Palladio, Piranesi, Adams, Durand, Percier, Fontaine, Pugin, Ruskin, Semper, Morris, Wagner, Wright, Taut, Le Corbusier, Rossi, Venturi, Culas, enfim, sinto apenas alguns, apressadamente, daqueles que são os grandes autores dos livros de arquitetura. Eles testemunham a relevância dessa forma de construção e dessa forma de compreensão do conhecimento arquitetónico. Mas que seria do livro sem a obra de arquitetura? Entre as páginas dos livros escondem-se elos que ligam a própria natureza das obras de arquitetura aos seus autores. Elos que articulam as ideias que se inscrevem na obra com a sociedade complexa que lhes dá origem. Perante tantos livros, perdido naquela e noutras bibliotecas, sentia a necessidade de conhecer as obras, de ver resultados construídos, de usar a crítica tal como ela se usa no cotidiano da prática profissional. A arquitetura aprende-se e pratica-se com os pés, caminhando, dando tempo e medida às formas que nos envolvem. O passo é a medida das formas construídas, independentemente do valor
que as imagens lhes possam conferir ou da astúcia social que possa estar implícita na resposta operativa do projeto perante a realidade. Por isso imaginei esta viagem, para poder compreender melhor a relação entre a obra, o edifício, a experiência física do construído e visitar a forma original das páginas que se apoderaram da obra para devolver ao leitor sob forma de um livro. Ambos, livro e obra, são formas de construir conhecimento. Ambos manipulam e constroem sentidos a partir dos materiais que dispõem e a partir dos meandros dos tecidos sociais e culturais que os justificam. Ambos são expressões de um conhecimento. O que os distingue é simples, não é difícil distinguir um livro de um edifício, as suas razões e as suas formas. Mas o que os aproxima, e são, no meu ver, muito próximos, é porventura mais complexo e, eventualmente, insondável. A primeira etapa da viagem recuou à Antiguidade Clássica. Em Roma, persegui as ruínas que deram corpo à formação da cultura arquitetónica da era da imprensa. A visita fez-se segundo a sugestão e na companhia de Palladio, autor cujas capacidades de síntese e reinvenção dos princípios clássicos deram aos seus livros um poder duradouro. Com Piranesi, Noli, que acabamos de ver, ou Pirro Ligório, como nos recordam Colonna ou Fischer von Erlach, não estamos a visitar Roma, mas estamos a visitar as múltiplas hipóteses de, com a arquitetura e sob a forma de livro, construir um discurso poético para a realidade. A segunda etapa permitiu-me visitar alguns desenhos de Palladio, arquivados em Londres. Documentos que constroem o elo entre a observação e a realidade, o desenho de projeto, a construção da obra e a sua representação em livro. Contudo, o que procurei em Londres não foi o neopalladianismo de Lord Burlington, mas foi a paixão clássica e bibliográfica de John Soane. A sua casa e a biblioteca são a síntese possível e poderosa do colecionismo desmesuradamente ambicioso que caracteriza todo o viajante interessado pela arquitetura. O resultado de tamanha ambição talvez seja a ruína, estado perfeito para melhor compreender a arquitetura, como a premonição de Soane para o Banco de Inglaterra. Londres também nos oferece as infindáveis publicações que acompanharam a festa que foi a obra do Crystal Palace, que vemos aqui. Quando as tecnologias industriais, a começar pela fotografia, abriram novos caminhos para a arquitetura e para os seus livros. E aqui regressamos aos temas abertos em Paris, com as possibilidades que se vão abrir em Paris, com as possibilidades narrativas da estrutura do livro industrial, a desafiarem as próprias estruturas do conhecimento da arquitetura, que é como quem diz, as transformações do livro transformam a arquitetura. A terceira etapa foi então Paris, e referia-se a um texto incontornável de Victor Hugo, Ceci tuera cela, Isto matará aquilo, capítulo de Notre-Dame 1487, o famoso Corcunda de Notre-Dame. Hugo argumenta que a imprensa foi o princípio do fim da arquitetura, na medida em que a reprodução mecânica do livro permitiu encontrar uma forma alternativa para imortalizar a inscrição simbólica que, através da arquitetura, as sociedades perpetuaram nos seus monumentos. Ao ser uma forma alternativa para a arquitetura, o livro matou o sentido da arquitetura. A evidência que Hugo encontrou foi a identificação de um processo de decadência progressiva das formas e da cultura arquitetónica, desde que, com a generalização da imprensa no Renascimento, os arquitetos se autonomizaram do estaleiro e, como autores independentes, passaram a adorar modelos da arquitetura de outrora. A tal arquitetura que eu digo a melhor. Quando Victor Hugo diz é mau, eu digo é bom. Com a Biblioteca de Saint-Geneviève,
Henri Labrousse respondeu ao repto de Victor Hugo e não só inscreveu na fachada o seu pragmatismo funcional, como adotou na construção soluções técnicas expostas ao leitor do edifício. A arquitetura mediu as suas forças e competências diretamente com o livro. Lá regressaremos. Em paralelo, numa revolução equivalente que ponderava as possibilidades tecnológicas na configuração da arquitetura, Viollet-le-Duc explorou, na reconstrução da Catedral de Notre-Dame e noutras, os modelos médicos de representação da análise do corpo humano para compreender e representar a própria cultura arquitetónica. Entre os seus muitos livros, destaca-se particularmente o Dictionnaire raisonné, uma construção monumental de 10 volumes. E, a acompanhar a sua intervenção em Notre-Dame, visitei uma monografia que não assinou, mas que ajudou a organizar em 1857. E essa monografia assinala essa revolução tecnológica que encontrávamos em Londres com o Palácio de Cristal. Ou seja, é um momento em que o livro se define como uma construção operativa capaz de misturar fotografia, litografia, gravura, texto num objeto compósito. A viagem prosseguiu na planície do Veneto, uma etapa que permitiu visitar a obra incomparável de Palladio. Só Palladio e saltar... Só Palladio. Vicenza é só Palladio. Esqueçam o Scarpa. E é necessário saltar dos escombros da antiguidade clássica para a sua reinvenção moderna no século XVI. Os tratados de Sérlio e Vitrúvio, particularmente a edição de Vitrúvio por Daniele Bárbaro, a que vamos chegar no final desta apresentação, e que foi ilustrada precisamente por Palladio, permitem construir a ponte entre a leitura das ruínas romanas, a teoria do renascentista e a prática de Palladio, que se consumou no seu I Quattro Libri de 1570. E, finalmente, como todos os caminhos vão dar a Roma, regressei a Roma, onde terminou a viagem. Chamei a esta apresentação uma pedra no meio do caminho, uma referência explícita a um poema de Carlos Drummond de Andrade, de 1930, numa época em que outro Andrade, também brasileiro, Mário de Andrade, dizia ter descoberto o Brasil com Blaise Cendrars e, numa viagem em Minas Gerais, ter tido a alegria de ver, e cito, ver como novo, de repente, aquilo que temos na calçada da nossa rua, na esquina mesmo de nossa casa. A sensação de fazer turismo olhando com olhos novos a sua própria terra. Era essa Europa que eu queria descobrir. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Ora, a primeira etapa é Roma, onde convivem as t-shirts com a antiguidade clássica. E o princípio da viagem começa na Biblioteca Artesiana, na Boca, sendo devorado por este monstro do Palácio Zuccari do final do século XVI. A biblioteca em si é um conflito e foi renovada nos anos 2000 por este arquiteto espanhol, Joan Navarro Balduego, um arquiteto bastante talentoso e que fez uma obra notável, mas que não deixa de criar e de sistematicamente nos trazer à presença a dimensão contemporânea e um certo choque com a cultura dos objetos que estávamos, ou que estava, a consultar. E assim comecei por estes 3 livrinhos de Palladio, 2 cópias
das antiguidades romanas, em que, publicadas em 1554, quando Paládio começava a ser um arquiteto já com alguma obra feita, como veremos mais à frente, e em que faz 2 guias de Roma. E esses guias de Roma permitiam-me entrar neste espaço que ainda não era propriamente o livro da arquitetura, mas era reconhecer Roma através do guião que Paládio me oferecia para a cidade. Os livros são objetos incríveis e têm uma capacidade de reter a tinta e o cheiro e o tacto que os tornam nestas coisas notáveis, cheios de detalhes que exigem esse confronto direto e essa experiência física do livro. Mas o facto de muitos deles serem escritos em latim trazia-me alguns problemas. Media in via. Media in via erat lapis media in via. Erat lapis. Media in via erat lapis. Non ero quam imemor illius eventus peruivi, tam mihi in retinis defatigatis. Non ero quam imemor, quod media in via erat lapis. Erat lapis media in via. Media in via erat lapis. Percorrer estas páginas em latim, que eu não sei nem ler e talvez não saiba ouvir, fazia-me mergulhar na textura destes conteúdos, um pouco como o Polífilo que vemos na imagem em cima à esquerda deste livro Hipnerotomáquia Polifili, de 1499, um dos primeiros livros de arquitetura ilustrados, um dos primeiros livros em que a arquitetura toma um papel de referente e lhe permite construir um conjunto de ilustrações que acompanham o texto e que guiam a imaginação dos leitores. E é um livro extraordinário nessa dimensão ilustrativa e que usa, no fundo, o Polífilo adormece, começa a sonhar e vai em busca da sua amada Pólia através de um mundo de referências extraordinárias e espantosas, como seria este elefante com um obelisco no seu dorso. E em Roma podemos encontrar, não tanto já fora do espaço do livro, liberto desse espaço da imaginação e construído um século e meio depois, um elefante que suporta uma destas pedras que fez o caminho do Egito até Roma para ser, não obviamente às costas de um elefante, mas com uma tecnologia mais complexa. Aqui o elefante olha de costas para o panteão construído na época de quem trouxe o obelisco e fez o obelisco atravessar esse mundo. O Panteão é outra das obras de referência. São obras que todos nós conhecemos e que nunca é demais visitar e revisitar. E cada visita tem a sua particularidade própria. E a particularidade desta visita ao Panteão era eu estar a transitar entre bibliotecas e a consultar os livros onde o próprio Panteão é representado. Neste caso é um dos livros da biblioteca do próprio Fernando Távora, que eu tinha consultado aqui no Porto, onde se vê esta dupla página em que figura o Panteão e à qual iremos voltar também. Outra experiência incrível é a ilustração do Pirro Ligório, uma carta de cerca de 1,20 m de Roma, a que eu vos mostro apenas 2 dos múltiplos fólios que a compõem, de 1561, em que ele consegue reconstituir, imaginando, obviamente, no fundo, a textura e a dimensão, e o Panteão estará, algures, no meio deste mar de aventuras que estão escondidas e que a própria representação esconde. E é óbvio que Ligório esteve na base destas cartografias que no século XVIII reconstituíram Roma, não apenas a Roma
clássica, não apenas a Roma da Antiguidade, mas também a Roma contemporânea do século XVIII, do qual já vos mostrei uma imagem naquela primeira sequência de imagens de um mapa, e em que aqui vemos Roma toda distendida perante os olhos de quem é absorvido na dimensão e no espaço físico deste livro. E o Noli, esta planta do Noli, que acabei de passar, é também uma das fontes fundamentais de um outro livro, quem sabe se é dos mais incríveis livros de arquitetura feitos até hoje, o Campo Márcio do Piranesi, que descreve uma parte da cidade reconstituindo a sua composição no tempo romano, a partir e usando como referente a planta do Noli. E são desenhos extraordinários em que o nível de detalhe nos remete para um mundo que nunca terá existido e que sempre poderá vir a existir. Um mundo de espaços que se articulam e que entram em diálogo com esta textura, como se a textura praticamente impenetrável destas páginas de texto pudesse ser equivalente à textura, também ela impenetrável, mas profundamente promissora destes espaços arquitetónicos. E Palladio dá-se ao trabalho, ao contrário de Noli, de projetar com rigor cada centímetro. Nós podemos, a partir das suas gravuras, imaginar-nos a atravessar estes salões circulares em direção a estas salas hipóstilas, percorrer todos os espaços encruzilhados deste universo extraordinário que seria a Roma clássica. Obviamente que a experiência física da cidade hoje é ainda mais complexa do que aquela que nos prometia Piranesi. E também vive dos problemas do cotidiano. Mas guarda, imerso nestas páginas, de biblioteca em biblioteca, cruzando os livros, é fácil reencontrar nas construções os mesmos sinais visuais que dão corpo aos livros e que dão corpo à cidade e que dão corpo à arquitetura. Por exemplo, não é difícil imaginar um circo romano na Piazza Navona, como também está literalmente rota a Ponte Roto. E as cidades vivem e convivem com este fenómeno, com esta tensão do passado, que muitas vezes deixa objetos estranhos como este túmulo de Caio Sestius, sepulcro de Caio Sestius, a conferirem ao presente uma certa esperança de futuro. A segunda etapa foi Londres. E em Londres as coisas são mais violentas, são mais complicadas. In the middle of the road. In the middle of the road was a stone. Was a stone in the middle of the road. Was a stone. In the middle of the road was a stone. I'll never forget that event in the life of my so tired eyes. I'll never forget that in the middle of the road was a stone. Was a stone in the middle of the road. In the middle of the road was a stone. E em Londres vi um livro, já do século XVIII, do Fischer von Erlach, em que ele reconstrói não só obras como o Templo de Salomão, que vemos aqui na imagem, mas também obras na China e obras que ele nunca visitou e que nunca conheceu, mas que a partir de descrições não se inibiu de inventar e de prolongar o seu próprio conhecimento e de especular sobre o que elas poderiam vir a ser ou teriam sido. E mais uma vez, mergulhar nesse espaço do livro, nesse espaço da arquitetura imaginada, permite uma perda,
uma perda dos sentidos, ou melhor, uma convocação outra dos sentidos, que não apenas o sentido do calor dos 40 graus no mês de julho, que estavam do lado de fora da biblioteca. Mas também as técnicas de impressão são fundamentais para isso, ou seja, como autor e editor de livros, sei que hoje é extremamente difícil conseguir, através de uma impressão em offset, este nível de rigor e esta forma de expressão, este cheiro da tinta e esta precisão no traço. E uma das coisas que me impressionou mais nestes 2 álbuns que vos vou mostrar do Palácio de Cristal é precisamente o impacto tecnológico das técnicas de impressão e esta redescoberta de um Palácio de Cristal colorido, um Palácio de Cristal policromático, que foi transportado e construído, quer o livro, quer o palácio, em função das técnicas de cromolitografia, no fundo, impressão através de cores diretas, que permitiam e que permitem a quem observa entrar no livro e mergulhar nos detalhes, percebendo como é que os pilares eram compostos por vermelhos, amarelos e azuis, e como é que as cores se articulavam para provocar e gerar sínteses cromáticas no espaço extraordinário do Palácio de Cristal e desta exposição internacional de 1851. Nós conhecemos o Palácio mais pelas suas reproduções fotográficas, não a versão do Hyde Park, da qual vos tinha mostrado aquelas imagens, mas as fotografias que em 1855 de Lamotte fez da reconstrução do Palácio em Sydenham. Um palácio ainda maior que o Palácio de Hyde Park e um palácio que é este, afinal, que nós conhecemos da história e dos livros a partir das reproduções fotográficas monocromáticas. Diríamos que a arquitetura moderna, o Gideon e o Corbusier, fariam hinos ao Palácio de Cristal através das fotografias, através destas fotografias monocromáticas e não através das cromolitografias coloridas e do Palácio de Cristal colorido tal como ele era. E antes o Palácio ardeu num incêndio, em vários incêndios, enfim, a história não é essa que conta para aqui. O que conta são estas esfinges, aqui em gesso, estas desapareceram, mas sobraram e ainda são visíveis em Sydenham algumas esfinges, algumas sobras desse espaço incrível e dos habitantes e da forma como esse espaço estava construído. E o que lá estava neste dia de chuva intensa, Londres chove sempre, não há volta a dar, são essas esfinges. E era também um pequeno cantinho, uma sobra, que eu não sei se é sobra, se é reconstrução, que marcava e que permitia compreender a dimensão colossal e interminável daquele edifício gigantesco que era o Palácio de Cristal. Gigante ao ponto de justificar um retrocesso ao Jurássico, e estes são outros dos sobreviventes dessa reconstrução do Palácio em 1854 em Sydenham. Alguns bichos pré-históricos que deambulam pelos jardins a sul de Londres. Mas Londres era, sobretudo, e o meu grande objetivo era perceber melhor esta figura impressionante do John Soane, e é ela que me daria a chave de leitura e talvez do título desta apresentação, sobretudo a sua casa de Lincoln Inns, que nós vemos ali a fachada do número 13. O Soane muda-se em 1796 para esta casa, depois do seu Grand Tour e do seu périplo também por Roma e por Paestum. Estabelece como arquiteto, estabelece com algum sucesso, com bastante sucesso em Londres, compra o número 12 em 1796, onde habita, onde tem o seu escritório. Em 1810 vemos aqui ele consegue ampliar o seu espaço
de trabalho e conquistar um pequeno... Será que isto... Não funciona assim. E conquistar um pequeno terreno ao vizinho onde expande a sua biblioteca e o seu espaço de trabalho. Consegue mais tarde conquistar tudo ao vizinho e chegar e construir um cenário mais complexo no número 13 e finalmente, inclusivamente, conquistar o número 14 e através deste somatório de peças, tal como as peças do Piranesi do Campo Márcio, ele vai construindo uma sequência de espaços articulados entre si e cada um mais extraordinário que o outro. Não apenas num espaço planimétrico, mas também, e vemos aqui em corte transversal, um espaço altamente complexo, com vistas cruzadas, com ligações cruzadas, onde consegue acumular e segurar e garantir a sobrevivência de algumas pedras que trouxe de Roma, que trouxe do Egito, dos livros, das suas bibliotecas e dos desenhos. Isto é um render, uma aguarela do Joseph Gandhi, deste espaço central em 1925 da sua casa. Não era permitido fazer fotografias lá dentro, mas nada melhor que os desenhos do próprio Gandhi para mostrar o dramatismo que este espaço tem, talvez exagerando na escala, mas também acumular pintura e representações e gravuras e imagens e acumular, vemos aqui a sala de pintura, e a sala de pintura em que vários painéis acumulam camadas sucessivas de conhecimento, de coleção, de coisas, de conteúdos, de pedras, de ideias. Isto é uma visão da sala inferior, da sala dos monges, em que vemos lá em cima a sala de pintura e inclusivamente uma pintura de uma obra do próprio Son, e estas aguarelas que mostrei no início, ainda vou mostrar mais uma, estão expostas nestes painéis, como também estão expostos alguns desenhos do Piranesi, de levantamento do Piranesi, das ruínas romanas, Piranesi que ofereceu e com quem Johnson trocou algumas impressões já no final da vida do Piranesi, e Piranesi oferece ao Son estes desenhos das reconstruções que vão dar origem depois às novas construções, às novas ideias. E esta ideia da ruína, de perseguir uma ruína constante, de construir uma ruína, tem o apogeu realmente na sede do Banco de Inglaterra, no centro de Londres, Bank, e ainda do qual o Johnson foi diretor desta obra durante 40 anos, se eu não me engano, e mais ou menos perto da sua reforma, ele reformou-se em 36 das obras do banco, ele pede ao Gandhi para lhe representar a sua obra em ruína, já em ruína, antecipando a ruína, antecipando esse momento glorioso da arquitetura que é a ruína. Talvez não desconfiasse ele que a ruína seria inevitável e que 70 anos mais tarde, na época da Primeira Guerra, o edifício foi literalmente desmantelado. Hoje existe lá uma réplica de uma das salas bastante anedótica, deve dizer-se de passagem, e o que sobra do Banco de Inglaterra é apenas a fachada, e dentro do banco apareceu este pequeno pudim dos anos 20, 30, dos quais nós temos tantos exemplares cá no Porto. E a obra do Banco de Inglaterra é também uma destas obras onde se vão articulando estes espaços, e isto é uma pequena planta no momento em que Son entra no projeto, e este outro desenho um pouco desfocado mostra esta articulação de espaços levada um pouco mais ao extremo do que tinha-se levado na sua própria casa, que caberia num destes pequenos salões, mas que não deixa de evocar a construção do Campo Márcio do Piranesi.
Isto é um desenho, uma outra representação, onde se percebe que a espacialidade, a dimensão e a fonte dessa arquitetura moderna, dessa arquitetura de vanguarda, construída para o capital financeiro, que tantos dramas nos traz hoje, era, de facto, vinha da ideia das memórias e da descoberta e do entendimento dessas pedras da antiguidade romana que Son tinha conhecido em Londres e que trazia e colecionava em sua casa. Isto é um desenho de projeto, um desenho do projeto de execução, uma espécie de projeto de toscos. Mas Londres foi essencial para ver os desenhos de Palladio, que eu já vos vou mostrar, saltando aqui, fazendo um lapso na sequência cronológica desta visita. Este é um pequeno templo circular, um desenho de preparação para publicação. Au milieu du chemin, j'avais une pierre. J'avais une pierre au milieu du chemin. J'avais une pierre au milieu du chemin, j'avais une pierre. Jamais je n'oublierai cet événement dans la vie de mes rétines tant fatiguées. Jamais je n'oublierai qu'au milieu du chemin, j'avais une pierre. J'avais une pierre au milieu du chemin. Au milieu du chemin, j'avais une pierre. Terceira etapa, Paris. Não na companhia de Le Corbusier, nem de Richard Rogers, nem de Renzo Piano, que também visitei, obviamente, e com grande prazer, mas, como vos disse, procurando no dicionário Raisonné do Viollet-le-Duc algumas pistas para entender melhor essa presença da tecnologia moderna e industrial de meados do século XIX na organização e na composição dos livros. E esta é uma dupla página particularmente interessante em que ele desmonta o arranque de um arco ogival e que não deixa de ser muito equivalente do ponto de vista do princípio de compreensão das formas a alguns tratados de anatomia, particularmente o tratado de Jean-Marc Bourgerie, em que a litografia, e sobretudo a cromolitografia, permitiam essa representação desmontada da obra. Obviamente isso permitia-me visitar a Escola de Medicina e a biblioteca, que não era a Biblioteca Saint-Geneviève, mas eu vou avançar rapidamente nestes detalhes, porque o que me interessava era mostrar-vos esta prancha, ou esta sequência de imagens, em que, no mesmo livro, em que se descreve, é uma monografia de Notre-Dame, a tal que Victor Hugo escreveu no seu romance, em que se descreve não apenas a igreja, a catedral, mas também a sacristia e a ampliação que o Viollet-le-Duc construiu como se fosse verdadeiramente medieval. E é um livro em que, através das páginas, se mistura a cromolitografia, que permite redescobrir e trazer para o espaço público da troca de ideias a policromia da arquitetura medieval, mas também a fotografia. Estamos em 1857, já havia livros de fotografia, a fotografia vem dos anos 40, a generalização da fotografia. Nos anos 50, ela começa a aparecer nos livros, mas o particularmente interessante deste livro é a forma como umas coisas se articulam com outras. E, sobretudo, como a representação fotográfica permite dar sentido e puxar ao limite essa ideia que Victor Hugo apresentou, se situera-se là. O livro matará o edifício.
E, no fundo, tratava-se de reconhecer que a origem da arquitetura não era o abrigo. A arquitetura não é uma coisa funcional. A arquitetura serve para a inscrição simbólica da nossa cultura, da nossa civilização, num testemunho perdurável ao longo do tempo. E o livro pode fazer esse serviço, o livro impresso, porque garante, digamos, a dispersão no espaço e a resistência no tempo. O livro impresso pode permitir essa ubiquidade e intemporalidade que a arquitetura permitiu até ao século XVI. E é muito interessante ver como Henri Labrouste, também ele pensionista na Académie Française e bolseiro, depois de ganhar o Grand Prix de Rome, em Roma e nessa leitura, e fazendo também ele a viagem às ruínas romanas, como o Henri Labrouste vai adotar e construir o seu projeto da Bibliothèque de Saint-Geneviève como contra-argumento do Victor Hugo. E explicar ao Victor Hugo que ele não tem razão. E porquê que ele não tem razão? Porque a arquitetura pode, de facto, explicar e garantir essa inscrição simbólica e dar a conhecer e compreender e ser funcional simultaneamente. Desculpem a baralhação. A arquitetura pode garantir essa inscrição simbólica e, ao mesmo tempo, ser uma resposta funcional, operativa, efetiva às exigências de um determinado momento e, mais, pode fazer dessa funcionalidade e da expressão dessa funcionalidade, digamos, a sua própria expressão simbólica. E o facto de mostrar a estrutura metálica da sala é um exemplo disso. Uma construção metálica que seria uma coisa convencional, banal e não adequada a uma biblioteca, a um edifício com um determinado nível de representação, é exposta e é mostrada na forma como se relaciona com a entrada de luz. E essa exposição tem uma estrutura e tem um espelho na expressão física, externa, exterior do edifício, que vai contar a história do que se passa lá dentro. E o edifício passa a funcionar efetivamente como um livro que somos capazes de ler, de entender, de compreender, de explicar e de aprender através dessa arquitetura. E faz isso sem negar e sem prescindir da fundação clássica da sua formação e da sua cultura arquitetónica, a tal que vem dos tempos do Grand Tour e dos anos de Roma. Isto é uma reimpressão em 1877 dos desenhos que fez em 1830 em Paestum. É incrível perceber o requinte e a precisão que esta gravura permite transmitir e a dimensão do espaço e da materialidade da arquitetura que é transposta para o espaço do livro, e como ele, ao explicar o edifício, consegue provocar os seus contemporâneos. Esta reconstrução de Paestum teve várias provocações. A primeira é Paestum ser uma herança grega e não romana, na Sicília, mas, portanto, andar mais para trás na história do tempo. Não foi o primeiro a fazer isso, já o Stuart and Revit, o Leroy e outros o tinham feito, mas, sobretudo, uma coisa que a mim me impressionou muito quando descobri, que foi estas pequenas coisas que ele rabiscou aqui nesta perspectiva e que vemos melhor. Ou seja, que a arquitetura não é apenas a forma em si, mas é a capacidade dessa forma acolher as inscrições simbólicas, os textos e as memórias de uma determinada civilização.
E lá fui eu de novo em direção a Vicenza. Cruzei-me com a volta à França e encontrei o Palladio. E realmente, Palladio, precisaríamos de convocar outro encontro para falar e para vos explicar as obras do Palladio, que são todas elas extraordinárias, sejam as obras urbanas, como vimos o Palácio Chiaricati, sejam as obras de habitação e as casas que construiu pelo Veneto fora, a Vila Foscari, que tem uma história no século XX também muito peculiar dos seus habitantes, ou a Lógia do Capitão, em frente à Basílica. Não vos trago nenhuma imagem da Basílica, que é subejamente conhecida. Mas o que me impressionou mais nestas obras, e era mais ou menos conhecido e imaginável, é realmente essa dimensão da simetria. Mesmo que eu tentasse, o candeeiro havia de ficar no centro da imagem. E a imagem iria ter essa representação simétrica e a arquitetura iria ter essa ordem simétrica e clássica. Isto é uma vila ao norte, a Vila Barbaro, feita para o irmão do Daniele Barbaro, do qual eu vos vou mostrar uma tradução do Vitrúvio a concluir esta apresentação. A norte de um pequeno templo, enfim, uma coisa pequena associada à casa, mas são muitas as vilas. Eu não diria que tropeçamos em vilas do Palladio, porque é preciso procurá-las, e a procura é sempre gratificante, e o que impressiona é imaginarmos que estamos sempre a visitar a mesma casa, mas todavia cada uma é radicalmente diferente da casa seguinte, seguindo sempre os mesmos princípios. E esta relação com a paisagem, neste caso na Vila Rotonda, é absolutamente devastadora, ou seja, percebe-se que a casa vive entre o dentro e o fora. E muitas destas casas têm frescos no interior. E na Vila Emo, pertíssimo do cemitério do Carlo Scarpa, em direção ao norte, em direção à Vila Maser, há um fresco do Veronese onde aparece a arquitetura, em que entre as várias áreas artes se representa a arquitetura. E neste caso representa-se a arquitetura com um livro, esta senhora simpática a apontar para um livro que poderíamos imaginar ser o livro do próprio Palladio. Ou seja, encontrar na casa do Palladio, o livro do Palladio, a ser a própria fonte da arquitetura. Não tirei a limpo se seria ou não. Enfim, a arquitetura e as outras artes estão hoje acompanhadas com os adereços mais ou menos pindéricos e pouco, enfim, não tão evocativos quanto a imagem, mas o certo é que essa relação com o livro é chave no Andrea Palladio. E para regressar, enfim, à última etapa e a Roma, uma vez nel mezzo del cammino c'era un sasso nel mezzo del cammino, c'era un sasso nel mezzo del cammino, c'era un sasso. Non dimenticherò questa cosa accaduta nella vita dei miei occhi così stanchi. Non dimenticherò mai che nel mezzo del cammino c'era un sasso nel mezzo del cammino c'era un sasso. E para regressar a Roma, nada melhor do que havia Vitrúvio. Enfim, a posteriori descobri que o Crivelli já lá estava e que as coisas nem sempre são lineares, mas enfim, como disse, diria no Brasil, tudo acaba em Pisa. E regressava a Roma para pensar em templos circulares, redondos, plantas circulares. Não especificamente o Templo de Hércules, nem especificamente o pequeno Tempietto de Bramante em San Pietro in Montorio. Ou seja, nem especificamente na Antiguidade Romana, nem no Renascimento.
há um desenho perdido do Bramante, que fez aquela pequena capela circular, para a cúpula de São Pedro, de Roma. E é um desenho que se estima ser um dos primeiros desenhos em que é, como se diz, claramente utilizado a planta, o corte e o alçado para configurar a expressão de uma obra, e em que o desenho adquire essa dimensão de projeto extremamente vincada e extremamente clarificada do ponto de vista da autoria, ou seja, o autor sabe perfeitamente o que está a fazer. E o Serlio reproduz esse desenho no livro Terzo. E é muito interessante perceber esta relação entre o meio corte e o meio alçado. Parece que a cúpula ruiu e que é possível ver simultaneamente o exterior e o interior do edifício à mesma escala da planta. Isto que para nós é hoje completamente óbvio, sobretudo para nós arquitetos, era uma verdadeira novidade, e que o Rafael teorizou e explicou numa famosa carta a Leão X, em 1519. Rafael, que conviveu com Bramante. E o Serlio usa essa relação entre corte e alçado para explicar o dentro e o fora, e nós vemos como é consciente e como é preciso e como é útil o espaço do livro para mostrar na página direita um corte e na página esquerda um alçado. Mas o Palladio vai ligeiramente mais longe e faz uma coisa que para mim é bastante impressionante, que é esta dupla página em que o Panteão aparece, não o espaço interior do Panteão, mas o pórtico do Panteão em corte, e em que a página da esquerda e a página da direita vivem e convivem entre elas num desenho de síntese, ocupando conscientemente todo o desenho da página. E um dos desenhos que era visível e que pude consultar em Londres é um desenho preparatório feito pela mão do Palladio, em que torna explícita essa continuidade de pensamento, essa sequência do pensamento entre aquilo que são os instrumentos do exercício da profissão e do desenho para o espaço do livro. Ou seja, como passa do Serlio para um desenho e como o desenho conquista o espaço do livro. Isto parecia-me transparente, e ver este desenho parecia uma coisa relativamente clara e perceptível. É muito bonito ver a inversão que a gravura inflige ao desenho. Mas a história é mais complicada do que essa, e é preciso recuar um pouco no tempo e ver aqui o Palladio a usar a técnica que o Rafael prescreveu para fazer o levantamento de um pequeno templo no Fórum Romano. Templo esse que foi reconstruído no século XIX e que eu tive a oportunidade de ver estas pequenas sobras em Roma. Enquanto que em Londres tive a oportunidade de ver o desenho da obra da pedra romana. O que o Rafael explica é muito simples. Primeiro, desenha-se a planta, da planta retiram-se uma linha de terra e um eixo vertical, levantam-se na relação direta entre a planta, as linhas para inserir as alturas e desenhar o alçado. Faz-se o mesmo do outro lado do desenho para fazer o corte, e finalmente temos uma reconstrução integral de uma ruína romana que podemos garantir, e depois disto feito, até podemos deitar a ruína fora, porque ela está preservada enquanto unidade e essencialidade arquitetónica. O Rafael, obviamente, não estava a pensar em livros de arquitetura, e o Palladio consegue inscrever aquele desenho que fez nos anos 30
nas páginas do livro. E quando o Palladio trabalha para as ilustrações do Daniele Barbaro, daquele irmão do senhor daquela casa que vimos, ele tem de inserir estes cortes e estes desenhos que preparou em Roma, segundo a prescrição do Rafael no espaço do livro. E é muito interessante ver como não couberam, não acertou. Havia um desacerto profundo. Há páginas que têm dobras para cima porque a escala não permitiu meter tudo lá dentro. Ou outras páginas em que os degraus, aqui não se percebe muito bem, mas isto levanta-se, sobe e desce, não é uma aba que inclusivamente vai tapar o conteúdo da página esquerda, que nem sequer acertou completamente com a escala da página da direita. Mas, finalmente, num determinado momento, lá consegue acertar esse raciocínio arquitetónico, que é simultaneamente o raciocínio para descobrir as antiguidades romanas e para pensar os projetos do futuro e a transformação da cidade tal como a conhecemos. E esse pensamento, através do desenho, tem de conquistar, e é através da mente do arquiteto, e particularmente através dessa simetria palladiana, que vai conquistar o espaço da página do livro e construir esta sincronia entre o que é o pensamento do projeto, o pensamento da construção da obra e o pensamento do espaço do livro enquanto unidade construída. Ou seja, como disse o Nuno, que desconfiou quando eu lhe disse que havia uma certa confusão entre livros e arquitetura, a viagem que eu fiz nas margens do Brenta para ver as casas do Palladio, de facto confundia o espaço das páginas, o espaço das obras e, enfim, o espaço da arquitetura. Cheguei a uma conclusão. Tapembukterema oin krapetei ita. Oin krapetei ita. Tapembuktere. Oin krapetei ita. Tapembukterema oin krapetei ita. Hawa kwere jewuma chema entu a riaena. Aji chau pirachu I ai kouga gwere. Haeche ma entu a riaena ma oin ma petein tape Tapembukterema oin krapetei ita. Muito obrigado. Só uma última palavra, gostaria de agradecer a todos e acho que o André está de parabéns, que a sua apresentação foi fenomenal e saímos daqui todos hoje muito mais, com uma aprendizagem muito superior a tudo aquilo que esperaríamos ou que aguardaremos da história, da nossa arquitetura, dos livros, daquilo que eles transmitem e a própria pedra como ruína, não só como matéria-prima da construção, mas também aquela que transporta a nossa identidade e que transforma a vida num espaço. Certo? Obrigada por todos.